Olá, aqui é a Andrea Volney, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e ativista quântica. Vamos aí para as nossas reflexões sobre alfabetização quântica. E se você está chegando aqui agora, volta aí que tem muitos vídeos aí para trás que vão facilitar muito a sua compreensão sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Então nós partimos para essa alfabetização em cima dos princípios sistêmicos, em cima das leis do amor. E aí nós estamos envolvendo então os nomes das pessoas da família, diversas reflexões sobre a constituição desses nomes, para preencher nessa criança aí todas essas inquietudes sobre o que é ler e o que é escrever, né? E agora nós vamos dar uma dica para crianças um pouco mais velhas, ou mesmo a criança que está no começo, você já pode trabalhar com frases. Por quê? Nunca a gente vai trabalhar isolado, só letra, só letra, só letra, só sílaba, só sílaba, só sílaba, só palavra, só palavra, só palavra, só texto. Não, a gente vai da letrinha até o texto, porque ela precisa entender o funcionamento geral. Então, mesmo que ela não saiba ler, eu posso escrever texto para ela. Então, a gente pode pensar o seguinte: vamos escrever como é que foi o nosso dia hoje? Como que foi? O que você mais gostou de fazer no seu dia hoje? Hoje eu gostei de brincar com minha coleguinha tal na hora do recreio. Então você vai escrever. Então, fala bem devagarinho que eu vou escrever aqui. Então ela vai percebendo que a fala dela está sendo registrada. Essa compreensão é mega importante. E aí ela vai dizer... Aí você explica para ela, você tem que falar bem devagarinho, sabe por quê? Porque a minha mão não consegue escrever na mesma velocidade que a gente fala. Então você fala bem devagar que eu vou escrevendo aqui. E pede para ela dizer a frase, né? Eu brinquei com a minha amiga. E você vai falando, ela vai falando e você vai repetindo, para ela ver que você está oralizando, está fazendo um registro gráfico da sua fala. Isso não é uma compreensão simples para a criança, por isso que ela precisa ver, vivenciar muitas vezes esse processo para ela entender. E aí você escreve a frase. Em cima dessa frase, então, muitas outras coisas podem ser feitas. Olha só, eu escrevi aqui, gente, eu coloquei bem para vocês verem que não tem nenhuma frescura. Pega uma caneta, um pincel, escreve num pedaço de papel, não precisa ter nada elaborado, rebuscado. O importante é o desenvolvimento da atividade, que isso fique claro, né, com uma letra bem, de um tamanho agradável, bem espaçado as palavras. E aí você vai brincar com ela o seguinte, nesse mesmo exemplo, né, pede para ela te dizer algo que aconteceu no dia. Então ela vai dizer, vovô José Luiz foi no mercado e comprou picolé de chocolate. Agora nós vamos descobrir aonde está escrito José Luiz, o vovô José Luiz. E você pode conversar sobre o contexto. Nossa, que legal, o vovô gosta de picolé, você também gosta? Qual o sabor que você gosta? Então você vai explorar todo o contexto antes de cair na exploração aqui das palavras. E aí ela vai circular o nome que você pediu. Ela pode ir lá na fichinha e você pode pedir para ela descobrir onde será que está escrito mercado. Então, se a criança já veio de uma vivência de bingo, que eu já sugeri para vocês, de uma vivência de letras cotidiana, então ela já vai começar a estabelecer essa relação, ou ela vai levantando hipóteses e vai descartando possibilidades. Aí você fala para ela assim, aonde está escrito mercado? Qual será a letrinha que começa mercado? Aí ela vai por eliminação. Ela vai buscar aqui, ela vai perceber que apenas essa aqui começa com M. Então ela vem, é essa? Então vamos ver se é mesmo? E aí você vai fazer uma coisa que se chama ajuste do falado ao escrito. E aí você vai falar, eu vou ler e você vai ver se é isso mesmo, mercado. Será que é isso mesmo? Então ela, por dedução, porque ela já começou a perceber o fonema ela consegue fazer esse ajuste. E aí ela vai circular e ela vai pintar essa palavra. E aí você vai brincando com ela de adivinhar quais são as palavras.
Então, antes de pedir para a criança tem que ler, você vai possibilitar várias vezes que ela faça um ajuste. Então, ela não está lendo com autonomia, mas ela, com as informações que ela tem, ela é capaz de olhar e deduzir que aquela palavra é a palavra que você está falando. Isso se chama ajustar o falado ao escrito. Várias atividades de ajuste do falado ao escrito, tá? E aí ela vai, então, identificar todas. Depois, em um outro momento, dependendo do nível da criança, dependendo do desempenho dela, as atividades precisam ser alinhadas com aquilo que é possível fazer, porque se você dá um grau de dificuldade muito elevado, a criança desiste, ela começa a sofrer. Então tem que ser prazeroso. O olhinho da criança, o sorriso da criança, a vontade, o desejo da criança vai ser sempre o nosso termômetro, tá? Se você está fazendo algo, você está vendo que está gerando sofrimento, então você vai reformular a sua proposta para trazer essa alegria, porque a gente quer associar a alegria à vontade de aprender. E aí, gente, depois você pode pegar a tesoura, assim como nós temos com as sílabas, e cortar em palavras. Cortar em palavras, embaralhar. Ixi, agora eu vou falar bem devagarinho e você vai pegando essas palavras para você poder formar a frase. E aí você vai dizendo, vovô, acha aí, qual dessas é vovô? Aí ela pega. José, qual será que é José? E ela vai muitas vezes pela eliminação ou pela dedução do som inicial. Não tem problema, ela não está lendo com autonomia ainda, mas ela está fazendo uma leitura dedutiva, ela está fazendo muitas elaborações mentais sobre as possibilidades daquela escrita, tá? E aí fica muito mais fácil para ela depois fazer essa leitura com autonomia. E ler e brincar com a mesma frase várias vezes. A gente vai se apoiar muito nessa memória visual de construção desses conceitos. Tudo bem? Então fica aí mais essa dica de alfabetização quântica, lembrando que se você tem algum questionamento, se você tem alguma dúvida, agora é a hora. Pergunta, se você já experimentou, coloque aí as suas perguntas, seus questionamentos. Se você quer saber mais sobre o curso, se você ainda está assim, sem saber se vai adquirir esse curso ou não, pode perguntar, que semana que vem eu vou trazer vários esclarecimentos dos questionamentos de vocês. Tudo bem? Então, um grande abraço de luz e seguimos com confiança quântica.